oportunidade que nos dá o Senhor de estarmos juntos, congregados no nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Os irmãos estavam orando, mas nós vamos continuar orando, clamando a misericórdia do Senhor, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, aleluia, mais uma vez nós alçamos a nossa voz para buscar-te, Senhor, em oração, clamar o teu nome, porque tu és um Deus de poder, um Deus de amor, Senhor, um Deus que fez promessas, tem promessas, cumprirá as suas promessas, e nós cremos nessas promessas, é por isso que nós cremos na tua palavra, Senhor, por isso hoje mais uma vez viemos buscá-la, Senhor. Oramos sabendo, aleluia, que o Senhor nos ouve, se nos ouve, certamente nos responderá. Senhor, dá-nos, meu Deus, compreensão, entendimento, revela-nos a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Abra, Senhor, o meu intelecto espiritual, abra, Deus, o coração dos meus irmãos, Senhor, para que ao receber a tua palavra, recebam a bênção que veio buscar, a bênção por qual o Senhor tem orado, chorado, clamado ao Senhor, nas madrugadas, de dia, de noite. Senhor, abre os nossos corações para receber a tua palavra e ela diz, Senhor, para que ao ouvirmos a tua palavra e ela recebermos, sejamos curados, sejamos sarados, sejamos libertos, Senhor, porque a tua palavra que opera essas coisas em nós, é a tua palavra, Senhor, que nos sara, é a tua palavra que nos salva, e pela tua palavra estamos aqui. Fala conosco, Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Pode glorificar e exaltar. Irmãos, aleluia. Não vou poder me esforçar muito. Hoje eu passei o dia todo. Sofri um dia terrível hoje com labirintite. Mas graças a Deus o Senhor me deu vitória. E eu estou aqui na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Os irmãos sabem, né? Crise de labirintite não é fácil, né? E estômago ruim, com enjoo. Mas eu falei, Jesus, faz tanto tempo, Senhor, e a oportunidade chegou. E eu quero, porque eu amo, Senhor, pregar a tua palavra. Aleluia, e o Senhor me deu graça. Eu me esforcei e o Senhor me deu graça. Amém? Então vamos já ler a palavra do Senhor? Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ouvir. Nossos irmãos já cantou, nossas irmãs já cantaram. Nós já, aleluia, nos alegramos na presença do Senhor Jesus, né? Com os louvores, através dos louvores, já ouvimos o Senhor falar conosco, aleluia, nesta noite, porque Ele é um Deus grande, soberano, Ele está acima de tudo, pode tudo, aleluia, tem nas suas mãos todo o poder, aleluia, e nós o servimos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, porque a sua palavra já tem nos alcançado. E hoje nós vamos ouvir mais um pouquinho da sua palavra, palavra que dá graça, né, irmãos? Palavra que sara, que liberta, que consola, que coloca de pé. Aleluia. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 25. São Mateus 25. É a parábola das 10 virgens. Vamos ouvir? Aleluia, Jesus. 5 loucas e 5. Glória a Deus. Depois nós vamos colocar o André para cantar em cima. Não sai. São Mateus, no capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas.
E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos a vosso azeite, do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade, vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Pode se assentar dando glória, batendo palma, se alegrando na presença do Senhor. Porque graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem dado a vitória. Estarmos aqui é uma bênção, né, irmãos? Estarmos aqui é uma vitória na nossa vida. É uma vitória conquistada da parte do Senhor. Quantos que já estiveram e não estão, né? Quantos que deveriam estar, mas não estão. Mas a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Graças a Deus que o Senhor tem nos dado força, que o Senhor tem nos ajudado a nos esforçar para estar aqui, para buscar o Senhor enquanto se pode achar, para ouvir aquilo, aleluia, que a palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado e nós temos perseverado. E você tem perseverado. E nós temos, aleluia, estado aqui. Mais um dia, mais uma vez, mas de novo, de novo. E essa força para que você esteja aqui de novo, não vem de você, não vem de mim, não é nosso. É o Senhor que responde o nosso esforçar. É o Senhor que responde as nossas orações. Portanto, se há alguém em nosso meio que está pensando: são tão poucas as minhas orações, são tão fracas as minhas orações, ainda assim, continue, não pare, persevere, esforça um pouco mais, ainda que sejam poucas, o Senhor tem respondido a tua oração e te dado graça, te dado a vitória da perseverança. Quantos que julgaram a si mesmo, olharam para si mesmo e disseram: para quê? Mais um dia, mais uma vez, orar de novo, já orei, não houve resposta, são tão poucas minhas orações, já nem faço mais, já nem jejuo mais, não sou como antes. Deixa para lá. E não se esforçou no pouco, mas o Senhor disse: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Permaneça, ainda que sejam poucos, ainda, aleluia, que seja pouca, ainda que seja pequena a tua fé, esforça-te hoje, para que a palavra do Senhor que hoje te será dada, venha adubar a tua fé, venha dar crescimento à tua fé, e quem sabe é hoje que a tua fé vai alcançar, aleluia, aquilo que nos foi dito, seja a tua fé como o grão de uma mostarda. Quem sabe é hoje que o Senhor te alcança e aumenta a tua fé. Glória a Deus. Quem sabe é hoje que o Senhor te alcança pelo esforçar das tuas mãos, pela tua perseverança, por não ter deixado, aleluia, o querer de servir ao Senhor para lá, por não ter dado ouvido à voz do mundo, por não ter dado ouvido a Satanás, mas
você tem preservado a tua alma para o Senhor e para o dia do Senhor. Quem sabe hoje que o Senhor, aleluia, tem na sua vida a vitória para te conceder. Não pare, mas persevere, porque o Senhor nos contou uma parábola. Ele disse que era 10 as moças virgens que estavam, aleluia, indo para as bodas para aquele casamento. E ele mesmo disse, aleluia, que o noivo tardou. E elas adormeceram porque já estava tarde, o sol já tinha se posto e estava escura, a hora chegou e elas dormiram. Elas se cansaram. Foi Jesus que falou que nós vamos cansar. Aleluia. Foi Jesus que falou que para nós vai tardar. Foi Jesus que falou que o noivo tardou. Mas nós sabemos que o nosso noivo, ele não tarda e nem falha, ele chega na hora certa. Aleluia. Mas o Senhor conhece a mim, conhece a você, ele conhece nós. Ele sabe, aleluia, como é o pensamento, o coração do homem. E ele então conta uma parábola e diz, tardando o noivo, ele demorou para chegar. Elas dormiram, adormeceram. E ele ainda diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. E alguém disse, aleluia, aí vem o noivo sair ao encontro. A minha e a sua Bíblia diz que elas se levantaram. Elas então, aleluia, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. A Bíblia agora diz que o Senhor nessa parábola, aleluia, ele enfatiza que 5 dessas virgens, preparando as suas lâmpadas para encontrar com o noivo, para encontrar com o esposo, elas não levaram consigo azeite e reserva. E porque não estavam com as suas lamparinas acesas, e porque não estava como mandava, aleluia, a liturgia daquele casamento, daquelas bodas, elas não puderam entrar. Mas a Bíblia diz, aleluia, que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Irmãos, o Senhor, aleluia, ele nos prega nesta noite que nós devemos estar preparados. Nós não podemos ficar todos os dias nessa coisa de estar preparando. E aí, irmão, como é que tá? Estou preparando. E aí, irmã, como é que vai? Estou preparando. Cuidado, esteja, pois, agora preparada para encontrar com o Senhor teu Deus, porque nem eu e nem você, nem mesmo os anjos do céu sabem o dia e a hora que ele há de vir. E Jesus vem. Ele vem todos os dias. Ele vem todos os dias. Domingo o Senhor veio para nossa irmã Mercedes. Jesus veio para ela. Ela não sabia, não esperava, mas estava preparada, esperando o noivo. Aleluia. E ela foi com o Senhor. Ela entrou, aleluia, e fechou-se a porta, e agora está reservada para aquele dia em que eu e você estamos convidados. Aleluia. Você está convidado, meu irmão. Você está convidada, viu, irmã? Então esteja preparada. Esteja preparado, meu irmão. Ah, irmão, mas eu li a Bíblia. Olha, tem tanta promessa ainda para se cumprir. Pois é. Para o arrebatamento e para o dia do Senhor na sua vida. Porque o Senhor, ele pode vir ainda hoje arrebatar a sua igreja. Ou o Senhor, ele pode vir e surpreender-nos individualmente. Esteja preparado e não fique se preparando. Esteja preparado e para de dar desculpa, se preparando todos os dias. Porque o Senhor, aleluia, ele tem buscado cristãos perfeitos. Tem? O Senhor tem buscado cristãos
cristãos perfeitos. O Senhor tem buscado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que você não é perfeito e nunca vai alcançar a posição de um ser perfeito, mas pela nossa fé, nós devemos estar buscando a posição, aleluia, de um cristão, de uma fé perfeita no Senhor, fé que salva, fé que não vacila, fé que não, aleluia, diminui, mas cresce, fé que na hora da luta, do problema, fé que na hora da enfermidade, não nos distancia do Senhor, mas antes nos aproxima dele, fé que nos faz, aleluia, lembrar da palavra do Senhor e dela não se esquecer, porque está escrito, quando o Senhor falou com Josué, ele disse: não te aparte da lei deste livro, não te aparte da lei, aleluia, deste livro, não te aparte da palavra. Quem te guarda é a palavra, quem te deixa pronto, preparado, listo para encontrar com o Senhor é a palavra. Quantos que têm buscado coisas que são vãos, como disse a palavra do Senhor, são vãos, são vazias, doutrinas de homens, coisas que não vai acrescentar salvação à tua alma, porque a única coisa que traz, irmãos, salvação para a alma do homem é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus e estava com Deus e fez, aleluia, foi manifesto no alto do Gólgota. É Cristo o Verbo, é Ele, aleluia, a palavra de salvação. Então não te aparte, aleluia, da palavra do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Não vá a lugar nenhum se não for, aleluia, junto da palavra do Senhor, se não for pela palavra do Senhor. Se você tiver que lutar por uma causa, defender essa causa, que seja a causa de Cristo, porque é essa causa que vai te levar para o céu. É essa causa que vai te levar para o céu. Defenda o Evangelho, defenda, aleluia, a causa de Cristo, a sua morte e ressurreição lá no Gólgota, porque foi por você que Ele obrou essas coisas. É por isso que nós temos que lutar, é por isso que nós temos, aleluia, que empunhar a espada, estarmos, aleluia, revestidos de toda a armadura. É pela causa do Evangelho, a qual não se luta com a força do braço, não se luta, aleluia, com o nosso conhecimento, mas se luta, aleluia, espiritualmente, pela palavra revelada, pelo poder da oração, pelo poder do jejum, pela comunhão, aleluia, que há entre o homem e Deus, porque a palavra do Senhor diz: agora não sois mais carnais, mas espirituais, e todo aquele que vive no mundo, porém no mundo, aleluia, a ele não pertence, com ele não está condenado, antes está salvo no Senhor. Ele vive em Cristo e Cristo vive nele, e aí ele pode levantar a mão e dizer: eu sou mais que vencedor. Glória a Deus. Aí ele pode levantar a mão e dizer: eu sou mais que vencedor. E toda causa que ele pelejar pela palavra do Senhor, pelo Evangelho, por amor a Cristo, ele sempre sairá mais que vencedor. Glória a Deus. Aleluia. Agora obra como essas 5 virgens loucas que Jesus falou. Obra. Eu estou me preparando. Não estou 100%, mas eu estou me preparando. Vai, pega a espada e vai lutar, se preparando. Vai, pega a espada e entra na peleja, se preparando para você ver. Tem que estar preparado. Quantos que estão caídos e tombados? Ah, porque eu não estou ainda, não estou, mas eu estou me preparando. Você tem que estar preparado. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Satanás não está brincando, irmãos, aleluia, de ser diabo, não. Quantos que estão caídos, derrotados dentro da igreja?
Quantos que não conseguem mais, aleluia, dentro da igreja, ser um crente fervoroso, ser aquele que ora, ser aquele que busca, ser aquele que dá um bom testemunho, ser aquele que Paulo ensinou, aleluia, para Tito, que seja, aleluia, a sua fé sincera, que seja a sua fé grave, que o seu testemunho seja um testemunho de gravidade, de sinceridade. Quantos estão derrotados? Tem aparência, mas não é. Tem lamparina, mas está apagada. E Jesus disse bem claro na parábola das 10 virgens: lamparina apagada não serve, lamparina apagada não brilha, lamparina apagada, aleluia, não entra. E mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não nos tem ocultado essas coisas antes, Ele tem nos revelado a sua palavra, para que ainda hoje nós possamos reacender, se preciso for, a nossa lamparina, para que ainda hoje nós possamos nos apresentar como ofertas vivas, agradáveis ao Senhor. Não oferta morta, não, mas viva, porque os vivos louvarão ao Senhor. Isaías disse que os vivos louvarão ao Senhor. A tua oferta tem que ser viva. A tua oferta tem que dar louvor ao nome do Senhor. Adore a Deus, agradeça a Deus, dá glória ao nome do Senhor, bata a palma, se manifesta, que seja perfeito o teu culto, que seja, aleluia, um culto suave, aquela oferta como Paulo disse, rogando aos irmãos, aleluia, para que suba ao Senhor e seja agradável. Seja vivo na presença do Senhor, porque o Senhor disse, aleluia, que os vivos louvarão ao Senhor. Deixe os mortos que enterrem seus mortos, mas você que é vivo, adore ao Senhor, sirva ao Senhor. Não cochie em dois pensamentos, não pense, aleluia, que dá tempo de comprar azeite, porque Jesus falou que não vai dar. Não pense que vai dar tempo de você se preparar daqui a pouco, ou depois que você conquistar, depois que você alcançar, depois que você alguma coisa resolver, porque não vai. O Senhor deixou bem claro que nós devemos estar preparados na presença do Senhor. A hora é agora, o momento é este, em que o Senhor está nos olhando e procurando em nós os verdadeiros adoradores. Por isso, a palavra do Senhor diz: filhinhos, cuidai-vos para que as trevas não vos apoiem. Cuidai-vos para que as trevas não vos apoiem. Para que as trevas, aleluia, não vos enganem. Para que as trevas, aleluia, não venham obscurecer os vossos olhos. Mas antes, pegai colírio lá do céu. Que tenhamos colírio santo nos nossos olhos, para que possamos ver, para que possamos entender. Vendo, venhamos entender, venhamos perceber aquilo que é de Deus, aquilo que não é, porque é lícito que tudo isso que está diante dos nossos olhos neste mundo aconteça, mas também é lícito que nós venhamos viver como nos convém, assim como cristãos somos na presença do Senhor. Tudo é lícito, diz Paulo, mas nem todas as coisas me convêm. Tudo é lícito e é lícito que essas coisas venham acontecer, mas eu não vou viver, aleluia, pelo aquilo que os meus olhos veem. Eu não vou viver, aleluia, me transformando com o mundo, porque é lícito que essas coisas nos sobrevenham. Não, a palavra do Senhor me ensinou que eu devo viver, aleluia, conforme a revelação da palavra de Deus, que eu devo viver conforme o querer do Senhor, como convém uma mulher de Deus.
na Nova Jerusalém. Para que essas coisas, aleluia, aconteça, nós precisamos continuar, nós precisamos permanecer como nos convém, sempre orando, vigiando, como diz a palavra do Senhor, e outra vez vos digo, vigiai, não contaminando-nos com o mundo, não buscando as coisas que no mundo há, porque a palavra do Senhor disse que esses que estas coisas fazem, depois de haver sido lavado com água limpa, torna a buscar aquilo que um dia lhe foi tirado, lhe foi lavado. São como os cães que voltam ao vômito, e ficarão de fora os cães, e ficarão de fora os cães, que voltou ao próprio vômito, que voltou à própria sujeira. O Senhor nos revelou no Apocalipse, disse: você que é justo, faça justiça ainda, continue ainda sendo justo, não pare, mas persevere em ser um justo, continue a fazer justiça e a viver como um justo, porque o Senhor tem compromisso com o justo na terra. Você que já tem se limpado, limpe-se ainda mais, limpe-se ainda mais. A cada dia que estamos a viver neste mundo, Satanás está renovando e inovando, tentando, aleluia, nos tragar. Mas o Senhor é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor, aleluia, é o nosso pastor, e Ele nunca nos deixará, Ele nunca nos abandonará. Ainda, aleluia, limpe-se, ainda seja justo, ainda persevere na sua fé, porque do Senhor nós teremos a recompensa. Porque do Senhor nós teremos a recompensa. A recompensa neste mundo, irmãos, é pouco demais, e ela é passageira, insatisfatória. Mas a recompensa que o Senhor nos tem, a recompensa da vida eterna, Ele tem. Todos nós que aqui estamos, nós ouvimos com os nossos ouvidos Ele dizendo: eu te darei a recompensa. Ele revelou que Ele tem recompensa. Ele tem, Ele tem, Ele tem para mim, Ele tem para você. Está escrito, e a palavra do Senhor não torna vazia, não. Antes faz aquilo que lhe apraz e prospera para a qual o Senhor a enviou. Mas de tudo a vida é uma escolha. De tudo a vida é uma escolha. Em todos os sentidos, em toda a área da nossa vida, nós vivemos de escolhas, irmãos. Escolha ser fiel. Escolha ser um justo ainda. Escolha, aleluia, estar limpo ainda. Escolha, aleluia, perseverar ainda. Escolha guardar a palavra do Senhor, conservar a sua alma para o grande dia do Senhor que vem, que chega. E ninguém pode, aleluia, saber, mas Ele chega, Ele vem. Conserve-se agora. Prepare-se agora. A Bíblia diz que aquelas 5 virgens loucas, elas foram. Quando elas acordaram, tinha traje, tinha até lâmpada, mas estava apagada, não tinha azeite para brilhar. Não tinha azeite para acender a lamparina. E elas foram e encontraram quem vendia. Encontraram, aleluia, o azeite para comprar. Até comprou, mas não serviu. Aleluia. Mas não serviu. É por isso que o Senhor está revelando: prepare-se já. Você que ainda não se sente preparado, prepare-se agora. É por isso que o Senhor está revelando: tem que estar preparado e não se preparando. Elas ainda até encontraram e compraram, mas não serviu. Porque o Senhor disse: esteja preparado. Aqueles que estão se preparando, cuide-se, porque depois que o Senhor fechar a porta, não vai adiantar azeite, não vai adiantar gritar, não vai adiantar clamar,
jejuar. Não vai. Depois que a porta se fechar, aí é hora de se ouvir. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas elas eram virgens. Mas elas tinham a vestimenta que precisava. Elas tinham a lâmpada na mão. Elas tinham. Parecia, mas não era. Feito o joio no meio do trigo. Nós lemos e conhecemos bem essa parábola. E a parábola diz, aleluia, que dá até para se confundir. Os trabalhadores daquela terra olharam e viram o joio crescendo junto e não perceberam. Até que alguém, aleluia, viu que não tinha fruto. Senhor, quer que a gente vá lá e separa? Não, deixa. Deixa. Cresce junto, como as virgens que vieram junto, dormiram junto. Mas quando o noivo chegou, 5 foi e 5 ficou. Assim foi, aleluia, quando o Senhor disse, no dia da colheita, nós vamos colocar os feixes do trigo no celeiro do Senhor, mas o joio serão amarrados e lançados no fogo para queimar, porque nada serve. Seja trigo, tenha conteúdo. Seja trigo, tenha fruto. Porque a fé sem a obra, ela é morta. Porque a fé, aleluia, sem a obra, ela é morta. Não deixa que as trevas vos apanhem, meus irmãos. Não deixa que o inimigo vos engane, meus irmãos. O Senhor disse que enganoso é o coração do homem. Eu senti no meu coração. Deixa teu coração enganoso para lá. Deixa, aleluia, esse teu sentimento que passa para lá. Aceita a palavra do Senhor. Viva por ela, aleluia. Viva por ela, porque é ela que nos revela a verdadeira salvação. Quantos que têm andado pelo engano do seu coração? Quantos que têm andado pelo engano do seu coração? Eu senti no meu coração. Mas a palavra do Senhor diz o que? O quanto o seu sentimento? A palavra do Senhor aprova o teu sentimento? O que está escrito na Bíblia aprova o teu sentimento? Se trazer o que você tem sentido no teu coração, achado dentro do teu coração e colocar a luz, será aprovado pela luz da Bíblia. Então, pois, assim seja, porque se a luz da Bíblia reprovar o teu sentimento, seja fiel ao Senhor e negue-se a si mesmo. Aleluia. Porque foi isso que Jesus falou. Aquele que quer vir após mim, faz o quê? Tome a sua cruz e negue a si mesmo. Mas está dentro do meu coração a luz da Bíblia. Aprova o teu sentimento? Tem tanta coisa que eu tive que tirar daqui. Tem tanta coisa que eu tive que deixar para lá. Tem tanta coisa, aleluia, que eu lutava avidamente, mas a palavra do Senhor não aprovou. Então não é para mim, porque eu não vivo como me é lícito, mas eu vivo como me convém. Aleluia. Eu não vivo, eu não quero aquilo que me é lícito, porque eu posso tudo, mas eu tenho apenas aquilo que me convém. Eu faço aquilo que me convém para ser um verdadeiro cristão e ter o meu direito lá no céu. Aleluia. Cuidado com o teu coração. O Senhor está falando, cuidado com o teu coração. Não viva segundo o engano do teu coração, mas viva a luz da Bíblia. Aleluia. Viva a luz da Bíblia, porque somente, aleluia, a luz da palavra de Deus é que dissipa as trevas. Glória a Deus. Somente a luz da palavra do Senhor é que repreende as trevas. Somente a luz da Bíblia é que te livra das trevas exteriores. Somente a luz da palavra de Deus que te garante caminhar, aleluia, com segurança para chegar no céu. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso.
Mas a revelação da palavra do Senhor, ela é verdade. Mas a revelação da palavra do Senhor torna o nosso caminho perfeito. Mas a luz da palavra do Senhor torna o nosso caminho seguro. Então, ainda que você queira, se o Senhor não aprovar, ainda que você queira, mas se isso não te aproxima de Deus, se isso te impede, aleluia, de chegar no céu, viva como convém um homem de Deus, viva como convém, minha irmã, uma mulher de Deus, porque o céu é real e o inferno também. E ele não foi feito para você, não foi feito para mim, não. A minha e a sua Bíblia diz que Jesus, aleluia, ele revelou que o inferno foi, aleluia, preparado para Satanás e os seus anjos. Mas os homens confiam tanto no seu coração que está povoando o inferno. Que está povoando o inferno. Porque acham que o negócio é viver a vida, se divertir, aproveitar a vida. Tolo! Não leu a Bíblia e não leu o que nela está escrito, que todo aquele que buscar a sua vida neste mundo perdê-la-á, mas todo aquele que deixar a sua vida neste mundo por amor a Cristo salvá-la-á, porque Cristo é a vida. Aleluia! Viva a tua vida neste mundo, não como convém ao mundo, mas como convém a um cristão. Aleluia! Mas como convém a um servo do Senhor, porque Deus tem para nós o melhor da terra. Glória a Deus! Porque Deus tem para nós, aleluia, as bênçãos que Ele prometeu em Deuteronômio, e elas estão sobre nós. Aleluia! Bem-aventurado é o homem que se atém ao Senhor. Bem-aventurado é o varão que tem estado, aleluia, nos caminhos do Senhor. Feliz será. Aqui ele ainda é um homem bem-aventurado, mas o Senhor diz que ele feliz será aquele que tem estado no Senhor. Porque o céu é real, irmãos. O Senhor nos galardoará. O Senhor tem para nós um céu de glória preparado. E não demora. O Senhor vai trocar, aleluia, essa cruz tão pesada por uma coroa de vida eterna. Amém? Quem recebe a palavra do Senhor? Bate palma e a glória de Deus. Os dias estão terríveis, né, irmãos? Nós convivemos com todo tipo de pessoas, de pensamento, de achismo. Cada um acha uma coisa, pensa uma coisa. E para todos eles estão certos. Mas graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele tem nos congregado a Ele, que Ele nos achou, e aqui o Senhor Ele tem nos ensinado, aqui o Senhor tem nos repreendido, nos admoestado, aqui o Senhor Ele tem nos dado da sua palavra, para vivermos não como é lícito ao mundo, mas como convém. Mas como convém, aleluia, o povo de Deus. Como convém aos servos de Deus. Não nos contaminando com o mundo. Não voltando como os cães. Não tornando, aleluia, lama como a porca. Como está escrito. Mas conservando a nossa alma para o breve dia do Senhor. Porque não tardará e o Senhor breve voltará. Amém? Vamos orar ao Senhor? Glória, glória. Aleluia! Vamos orar ao Senhor. Glória, glória, teu nome do Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai. Senhor, nós buscamos neste momento, Senhor, a Tua face. Acabamos de ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a Tua palavra e conservar, Senhor, as nossas vidas para o dia do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a esforçar de nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor, aleluia, a negar a nós mesmos, Senhor. Não olhar para o mundo e para as coisas que no mundo há, mas olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, venha nos encher de graça, de força, ousadia, Senhor, para lutar e vencer. Senhor, Tu és a nossa força, a nossa esperança.
os guarde, Senhor, até que o Senhor venha. Amém, Jesus. Honras e glórias ao nome do Senhor. Bate palma e glorifica o Senhor. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, que não é, que não se engana, me revela que em nosso meio há 3 irmãs e um irmão. O Senhor, nesta noite, Ele te deu direção espiritual. O Senhor, Ele falou, aleluia, na tua vida, no teu coração, e te direcionou, aleluia, na sua vida espiritual. Um irmão e 3 irmãs. Onde estão vocês? A qual revela o Espírito de Deus. Recebe, meu irmão. Falta ainda 3 irmãs. O Senhor, Ele te dá direção na sua vida espiritual. Onde estão vocês? Onde estão as minhas irmãs? Aleluia, que a bênção do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, receba a minha bênção. Falta ainda 2 irmãs. O Senhor toca e fala contigo no seu coração. Receba a tua bênção. Falta ainda uma irmã, que é a bênção do Senhor. O Senhor te dá direção espiritual nesta noite. Aleluia, pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. O Espírito de Deus me revela que tem uma pessoa em nosso meio. Você tem colocado algo na presença do Senhor e o seu coração estava ansioso, preocupado. Mas hoje, ao ouvir a palavra do Senhor, aleluia, você tem sentido calmaria. O Senhor tem te aquietado a quanto a esse negócio. Onde está você? Quanto aquilo que você tem colocado na presença do Senhor. Onde está você que a bênção do Senhor não confirmou o Espírito de Deus? Onde está você que a bênção do Senhor, o Senhor acalma o teu coração? Receba, irmão, em nome de Jesus. Pode glorificar o nome do Senhor. O Senhor me revela que tem uma pessoa em nosso meio. Deus tem caminhos, aleluia, para os teus pés. E você sabe disso, porque é uma promessa que o Senhor fez, aleluia, e o Senhor diz para você que esses caminhos, aleluia, eles virão por lugares em que você desconhece. Mas creia e só confia, aleluia, persevera, esperando no Senhor, que da maneira do Senhor, a forma do Senhor, Ele vai fazer. Você olha agora e você, com o seu olhar humano, você não consegue entender, aleluia, que por onde surgem esses caminhos. Mas o Senhor disse, aleluia, que é algo desconhecido ainda para você, mas, aleluia, não para o Senhor. Deus tem as suas maneiras de trabalhar e Ele o fará. A promessa do Senhor vai se cumprir. Onde está essa pessoa que a bênção do Senhor, aleluia, você espera, não confirma Deus por essa promessa? Caminhos que o Senhor tem prometido aos teus pés, não confirma o Senhor. Onde está você? Em nome do Pai, em nome do Filho, receba a bênção pela fé, em nome do Espírito de Deus. Bate palma e pode glorificar. O Espírito de Deus me revela que tem uma irmã em nosso meio. Você tem orado para que o Senhor, Ele venha falar contigo. O Senhor diz, aleluia, que Ele tem te despertado na madrugada. E você ora porque você sente que o Senhor está te despertando. O Senhor manda te dizer que Ele está te preparando. Ele vai falar contigo. Onde está você? Você tem buscado do Senhor para que o Senhor fale contigo. Aleluia, isso, minha irmã, receba a bênção. Pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Ainda diz o Espírito de Deus que o Senhor tem, aleluia, desta porção para derramar sobre a sua vida. Eu não sei o que você tem buscado, mas há uma porção que você busca, e o Senhor me mostra um vaso que Ele derramará. No seu tempo, o Senhor, Ele derramará algo que você está buscando, e o Senhor disse que Ele tem para te dar. Continue buscando, porque o vaso já está se emborcando. Onde está você? Que a bênção do Senhor, continue buscando, que o Senhor, aleluia, breve fará. Onde está? Isso, irmão, receba a tua bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
O Senhor me revela que tem uma pessoa em nosso meio. Eu não sei onde você estava, mas, aleluia, você estava num lugar, e neste lugar, alguém, aleluia, pediu para você: ore por mim. Essa pessoa falou contigo e ela disse para você: ore por mim. Ela acreditou, ela sentiu confiança em te pedir oração, ao ver em você, aleluia, uma mulher de Deus. E o Senhor está dizendo: aleluia, ore, porque você vai ver uma grande obra. Onde está você? Receba a bênção, irmã, receba a bênção. Onde está você? Aleluia, aquela pessoa teve confiança e disse: ore por mim. Onde está você? Ore, porque você vai ver uma grande obra. Onde está você? Em nome do Pai, aleluia, isso, irmã lá, receba a bênção. Pode glorificar em nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Essas foram as pessoas a qual o Espírito de Deus tem me revelado. Amém, irmãos? Vamos neste momento fazer a parte das ofertas. Você que trouxe o seu voto, você que trouxe o seu dia, ministério de oração, das 6 da tarde às 7 da noite. E domingo nosso irmão pastor Aldo vai estar aqui pregando a palavra do Senhor. Amém? Ora, irmãos, em favor da minha família, em favor do pastor. Ele está trabalhando, entrando mais cedo, entrando 8 horas. Mas, aleluia, vai ser apenas por uns dias, né? Hoje ele estaria aqui e entraria meia-noite no trabalho. Mas, aleluia, o horário lá mudou, tem uma regrinha lá por uns dias, né? Tá faltando um vigilante e eles estão entrando 8 horas da noite, amém? Aleluia, Jesus, ore em favor um dos outros, assim como nos manda a palavra do Senhor. Vamos fazer a oração da fé. Deus abençoe os meus irmãos, Deus abençoe a minha irmã, amém? Visitante, Deus abençoe o meu irmão, continue nessa fé, buscando ao Senhor, aleluia, porque é isso que o Senhor vem buscar, um povo que o busca. Aleluia, Jesus. Vamos orar a oração da fé. Glorioso Deus, eterno Pai, nós oramos neste momento, Senhor, a denominada oração da fé. Alcança, Senhor, aquele que está doente, Senhor, porque Tu tens poder para sarar. Aquele que está enfermo, Senhor, liberta. Liberta, Senhor, dessa enfermidade. Liberta, Senhor, aleluia, aqueles que estão no cativeiro de Satanás, oprimidos, meu Deus, aleluia, deprimidos, Pai, dá alegria, Senhor, aleluia, esses corações. Alcança aquele que se desviou, Senhor, mas faz-o tornar a lembrar da casa materna. Enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto, Senhor, a Tua palavra nos é dada, Senhor, faz-o lembrar e tornar, Senhor, para a casa do Pai. Abençoa, Senhor, todos os meus irmãos que conosco aqui, Senhor, formam corpo em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, meu Deus, aleluia, todos quantos, meu Deus, têm buscado, Senhor, com sinceridade, com gravidade, como diz a Tua palavra, Senhor. Dá, Senhor, graça, força, oh Deus, vigor, Senhor, e ajuda para que estejamos de pé, aleluia, até o dia do Senhor. Dá-nos a Tua paz, Senhor, a comunhão com o Teu Espírito e o Teu grande amor. Digam todos: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém.